Todo mundo conhece a história de Davi, né? Davi e Golias. O que muita gente não sabe, porém, não se atenta para a parte dessa história, é que antes de Davi enfrentar Golias e vencê-lo, né? Ele teve alguns outros, vamos dizer, gigantes para vencer também, tá? Pois a história nos diz, em 1 Samuel 17, que quando Davi, que era um adolescente, ele não tinha ainda idade suficiente para estar no exército. Quando ele desce ao vale, né, onde estão seus irmãos, junto com o exército de Israel, ali em prontidão para uma guerra contra os filisteus, e ouvir todos os dias Golias sair das fileiras dos filisteus, vir para o meio do vale e gritar insultos, né, maldições, desafios, chacotas ao exército de Israel, dizendo: se há um homem entre vocês suficiente para vir lutar contra mim, que desça e luta agora, e quem vencer vai ser servido pelo outro e vencido. Quando Davi desceu para levar comida aos seus irmãos, querido, estava no exército, a primeira coisa que os irmãos dele falaram para ele foi: o que você está fazendo aqui? O que você veio fazer aqui? Você é um bisbilhoteiro. Você com certeza veio buscar informações, você veio se intrometer naquilo que você não é chamado. Você vê, Davi, ele era um pouco assim deixado de lado, jogado para lá, de escanteio pelos irmãos, por ser os mais novos, né? E a história sugere, amigo, que ele pode ter sido filho de uma outra mulher, né, de uma mãe diferente entre seus irmãos. Então, compreensivelmente, ele era deixado de lado, ele era um pastor de ovelhas. Então, quando ele chegou ali e tomou conhecimento do que estava acontecendo sobre o desafio de Golias, os irmãos deles foram os primeiros a dizer para ele: sai daqui, moleque. O que você está fazendo aqui? Quem você pensa que você é? Volta para casa. Nem para agradecer, né, a comida que ele veio trazer para eles, eles quiseram, né? Simplesmente já foram gritando, brigando com os jovens. Tudo bem. Amigo, mas não foi só isso. Quando Davi ouviu Golias desafiar o exército do Deus vivo, ele tomou para si um insulto. Ele falou: como é que pode? Será que ninguém está vendo o que esse homem está fazendo? Será que ninguém enxerga o insulto, a afronta que esse homem está fazendo? Não contra nós, mas contra o Deus vivo. Ninguém vai lutar, ninguém vai fazer nada com respeito a isso, não? Então, quando ele soube, né, que ninguém havia se candidatado para lutar contra o gigante, ele disse: então eu vou. Ele foi, né, na fé e na coragem de que ele poderia enfrentar aquele gigante. Então logo alguém fez saber, o rei Saul, né, o que Davi estava propondo. E quando Davi foi trazido diante do rei Saul, o rei Saul disse para ele assim o seguinte: olha só as palavras, né, do rei Saul para o único homem. Quer dizer, podemos dizer que não era homem, né, era um jovem, mas muito mais homem do que todos os homens ali daquele exército. Olha só o que o rei Saul disse para Davi, o único, tá, que se dispôs a lutar contra o Golias. Ele disse: contra os filisteus não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro, desde a sua mocidade. Quer dizer, você não pode, Davi. Não dá para você. É demais, é muito grande, você não vai conseguir. Quer dizer, uma coisa, já havia de ouvir os irmãos que ele era um mexeriqueiro, um moleque que estava ali que não deveria estar. Agora vem o rei de Israel dizer para ele: você não pode. Mas o segredo de Davi foi que ele não deixou nenhum desses opositores, né? Desde que ele teve opositores antes de chegar a Golias, ele teve que vencer esses opositores primeiro. Antes de vencer a Golias, ele não deixou nenhum de seus opositores, querido, sem resposta.
Ele deu resposta. Aos irmãos lá, ele falou: não há razão para eu vir aqui. Não há razão para eu sair e vir aqui. Isso aqui, por acaso, é algo pequeno que todo homem de Israel não deveria se importar com o que está acontecendo? Quer dizer, ele deu uma resposta à altura, não foi, para os seus irmãos. Ele não deixou aquela crítica, aquele ataque sem resposta. E quando o rei Saul disse: você não pode, porque você é apenas um menino, e ele um guerreiro experiente, então Davi novamente, ele não deixou o rei Saul sem resposta. E disse para ele: olha, meu rei, o teu servo matou um leão, matou um urso. O Senhor foi comigo. E assim como foi comigo para matar o leão e o urso, vai ser para matar esses filisteus. Porque ele está afrontando o exército do Deus vivo. Quer dizer, ele não deixou, Saul sem resposta. E não seus irmãos, que os criticaram. O que isso nos ensina, querido? O que a gente tira de reflexão? Saiba primeiro uma coisa. Além dos inimigos do lado de fora, você provavelmente vai enfrentar os inimigos pro lado de dentro. Antes de enfrentar Golias, Davi teve que enfrentar a atitude dos irmãos em relação a ele, o julgamento dos irmãos achando que ele queria se aparecer, que ele estava se intrometendo, que ele era um narigudo, que ele era um bisbilhoteiro, Enfim, nós sempre vamos enfrentar aqueles olhares julgadores, tá? De pessoas que estão do nosso lado, pessoas que deveriam torcer por nós, pessoas que deveriam nos encorajar. Elas vão tirar pedras. Elas vão te colocar para baixo. Elas vão dizer para nós que nós não podemos, nós não conseguimos, é demais para nós, que nós não temos a experiência suficiente, não temos a idade suficiente, o dinheiro suficiente, não temos a inteligência suficiente, a capacidade, enfim. Sempre haverá alguém que vai dizer para você: não dá para você. Quem você pensa que é? Davi enfrentou isso. Mas porque ele venceu isso, ele venceu esse problema, essa situação inicialmente, aí sim, ele pôde vencer o Golias. Tem muita gente querendo vencer o Golias por aí, mas que nunca venceu nem a si mesmo ainda. Não venceu ainda os críticos, as críticas, as vozes de pessoas que estão ao seu lado e que ficam por falta de ter o que fazer ou poder saber melhor, ou falar melhor, ter coisas melhores para dizer. Ficam criticando, ficam atacando. Então, se você quer enfrentar os Golias da sua vida, primeiro você tem que enfrentar a si mesmo. Você tem que enfrentar os seus medos, suas dúvidas. E vocês têm que vencer as vozes das pessoas, querido, que sempre vão torcer contra e vão menosprezar a sua capacidade. E outra, não vão acreditar que você pode, que você consegue. Não vão acreditar. Porque o ser humano é assim, você não vai mudar isso. Não adianta você querer ficar achando pessoas que vão te encorajar, que vão dar um tapinha nas suas costas. Ei, tô torcendo por você, vai lá, Davi. Não. Então, se você tem gente assim, ótimo, levanta as mãos para os céus, tá? Agradeça a Deus e trate bem dessas pessoas. Mas se você não tem, não fique sob a ilusão de que você vai encontrar muita gente assim por aí. Então você tem que vencer, você tem que separar, você não pode deixar essas vozes sem respostas na sua cabeça. Davi deu a resposta à altura para os irmãos, deu a resposta à altura para o rei Saul. E foi para cima, foi para a guerra, foi enfrentar o Golias. Saiba de uma coisa, sempre vai haver alguém que vai dizer: você não pode. Como Saul disse para Davi: tu não poderás ir contra ele. Sempre vai haver. Então, já que isso é um fato, meu amigo ou minha amiga, você tem que desenvolver razões, tem que desenvolver resposta, porque você pode. Por que você pode? Porque Davi achava que podia. Não era porque ele achava que ele era o cara, que era forte, era capaz, não. É porque ele tinha certeza de que ele podia, por causa do Deus que ele servia. Ele servia o Senhor dos Exércitos, a quem Golias havia afrontado. E essa era a sua confiança, não era no seu braço, não era na sua funda, na sua habilidade, tá? Mas sua confiança estava no seu Deus. Então, você tem esse relacionamento? Você tem essa confiança em Deus?
Você tem esse espírito de dependência, de tal confiança, aliança com Deus, para ter certeza de que quando você sair a campo, diante de um Golias, não importa o tamanho dele, esse Deus vai te dar a pedra, vai dirigir aquela pedra, vai dirigir a sua mão e vai fazer aquela pedra aí como se estivesse teleguiada na testa do Golias. Você tem esse relacionamento com Deus? É nisso que você tem que focar. Fique ligado que as pessoas estão falando, não. Fique ligado no Deus que pode fazer o seu Golias vir ao chão. Pegou a senha? Que Deus te abençoe, querido. Até uma próxima reflexão. Fique com Deus. E logo mais estamos aqui, ó. Curta aí, tá? Compartilhe com seus amigos. Vai no WhatsApp, manda lá. Manda aí um link aí desse vídeo. Não esqueça. Dá o seu like, comente, compartilhe. E que Deus te abençoe o seu evangelismo aí. Fique com Deus.